Essa descoberta arqueológica de 2 centímetros por 2 centímetros está mudando literalmente toda a história da arqueologia bíblica. Algo espetacular. O que estão escritos nesses 2 centímetros é algo impressionante. Está escrito assim: maldito, maldito, maldito. Maldito através de Deus, você morrerá maldito. Você certamente morrerá maldito. Você é maldito por Deus. Maldito, maldito, maldito. Isso te lembra alguma coisa? Mas eu quero te falar. Os arqueólogos de várias religiões, de várias partes do mundo, ficaram estupefatos com essa descoberta. Eles falam: meu Deus, agora muitos de nós que não creíamos na Bíblia somos obrigados a abaixar a cabeça. Vamos entender melhor o que aconteceu. Esse artefato ele foi encontrado no altar onde Josué fez um pacto muito especial. Deixa eu te explicar melhor um pouco da história e a gente vai voltar já já para esse artefato. Você vai entender por que esse artefato é uma prova bíblica espetacular. Então o que acontece é o seguinte: Deus ordena a Moisés no livro de Deuteronômio. Moisés ordena ao povo de Israel: quando eles atravessarem o Jordão, eles vão fazer um pacto comigo. Esse pacto será feito entre 2 montanhas, o Monte Grizim e o Monte de Eval. Um monte vai ser chamado Monte da Bênção, o outro vai ser chamado Monte da Maldição. Por que isso? Porque vai ser feita uma cerimônia com um impacto muito, muito grande. Essa cerimônia, ela ia ter 6 tribos de um lado, ou seja, 6 tribos que vão subir ao Monte da Bênção, ao Monte de Grizim. As outras 6 tribos vão subir ao Monte de Eval. Embaixo, no vale que separa esses 2 montes, vai estar a Arca Sagrada com as tábuas da lei. Em volta da arca sagrada vão estar os sacerdotes, os Coanim, depois os levitas, depois anciãos sábios do povo de Israel. E aí vai começar o que Deus ordenou a Moisés ordenar ao povo de Israel. Por que assim? Porque Moisés já sabe que ele não irá entrar na terra de Israel. Então, ele ainda é o líder, ele é o maior profeta, então Deus está se comunicando com ele e ele vai ter que explicar isso para Josué e para todo o povo de Israel. Essa cerimônia vai acontecer logo depois da entrada na terra de Israel. Eles vão se dirigir à cidade de Siquém e perto dessa cidade aqui estão, então, esses montes. A gente entendeu a formação e, nesse momento, o que vai acontecer é o seguinte: as pessoas que estão embaixo, elas vão falar as bênçãos de quem seguir a palavra de Deus. E elas vão estar voltadas exatamente com o rosto virado para o Monte de Grizim, por isso ele é chamado Monte da Bênção. Depois disso, eles irão virar suas cabeças para o Monte de Eval e eles vão falar 12 maldições. Que maldições são essas? Eu vou te trazer alguns exemplos. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição. Isso é uma abominação a Deus. Maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Depois de cada um dos malditos, o povo todo dizia amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. Mais uma vez todos dizem amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o seu caminho. Isso aqui é um versículo que você tem que explicar melhor, tá? Tem que entender aqui o contexto do hebraico bíblico. Não é só uma pessoa que é cega fisicamente. Também é uma pessoa que você está dando um mau conselho, mas para isso você tem que estudar o hebraico bíblico. Eu recomendo nisso muito forte a Academia de Moisés, tá? Maldito aquele que perverter o direito do
do estrangeiro, do órfão e da viúva, né? De alguma forma ele está causando um dano a essas pessoas que muitas vezes são pessoas que não têm a quem recorrer. Então aqui tem mais um maldito. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, maldito aquele que se deitar com algum animal, maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai, filha da sua mãe, não importa, maldito aquele que se deitar com a sua sogra, maldito aquele que ferir o próximo de uma forma oculta, maldito aquele que tomar suborno para matar uma pessoa inocente, provavelmente no julgamento, e finalmente maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei. São muitos malditos. Em contrapartida, tinha muitos benditos, tá? Que são quase iguais, é claro que não são completamente iguais, das pessoas que fizerem os preceitos de Deus. Então, era algo que Deus ordenou que tinha que acontecer e mais. Isso realmente passou, como está escrito no livro de Josué. Quando Josué ele passa o Jordão, ele chega lá e ele sabe que ele tem uma missão. Moisés instruiu ele exatamente, só que a instrução não foi só essa divisão de tribos, não foi só os versículos que têm que ser lidos, mas também isso envolveu a construção de um altar onde Josué iria fazer sacrifícios para Deus e depois de tudo isso, então ainda isso seria escrito para a posteridade. Ou seja, Josué recebeu várias ordens de Moisés, como estão escritos em 2 capítulos diferentes, tá, do livro de Deuteronômio. A gente tem Deuteronômio 8, que explica essa cerimônia, e depois Deuteronômio 27, tá, que mostra para a gente ainda mais. Nós sabemos, então, que nesse lugar Josué tem que fazer toda a cerimônia, ele tem que construir um altar. Ele também foi instruído a pegar pedras grandes e a caiar nessas pedras, tá? A escrever as palavras da lei de Deus. Então, isso aqui vai ficar gravado para a eternidade. Alguns anos atrás, um arqueólogo famoso israelense, ele disse ter encontrado o altar de Josué. E o fantástico disso, que começou fantástico, ele fala, vejam bem, a época onde foi feito esse altar exatamente corresponde aos anos de quando a Bíblia fala que aconteceu efetivamente essa cerimônia. Muito bem. Alguns arqueólogos buscaram falar, não, isso aqui é só mais um altar. É verdade, está do lado de 2 montes que nós acreditamos que são os montes de Grizim, o monte de Eval, só que aquele arqueólogo falou, não, mas eu tenho certeza que é aqui, por todas as dicas que a Bíblia dá sobre a localização. Vejam que o altar está exatamente no meio, não pode ser coincidência, está nas medidas que Deus falou para fazer. Muito bem. Mas até aqui tinha uma certa desconfiança. O que acontece é algo que começa a história em 2019, mas vai terminar nos dias de hoje. Em 2019 foi encontrado, tá, um pequeno artefato, como eu falei para você anteriormente, de 2 centímetros por 2 centímetros, com as inscrições que eu li anteriormente. Se você vê bem, essas inscrições falando de maldito, ou você morrerá maldito, ela possui 12 vezes a palavra maldito. Isso aqui é uma primeira coisa que você tem que se tocar, e isso corresponde exatamente às 12 maldições que estão escritas na Bíblia. Então não foi à toa, isso foi encontrado exatamente no lugar onde Josué construiu esse altar. E o que acontece que esse pequeno artefato, ele também está escrito o nome de Deus. Que nome de Deus está escrito? Nós sabemos que o nome de Deus mais importante na Bíblia é o tetragrama, que ele vem escrito como o Yud, depois o Rei, depois o Vav e finalmente o outro Rei. São 4 letras, por isso se chama tetragrama. Aqui aparece somente o Yud, o Rei e o Vav. Por quê? E o que realmente esse artefato está provando para a gente? Então escuta, e o final é, sem dúvida, o mais importante. A primeira coisa, muitas pessoas
tentavam afirmar, sem nenhuma base verdadeira, de que o povo hebreu não sabia ler e escrever. Em outras palavras, toda a ideia da Bíblia é uma invenção, foi uma pessoa, o povo de Israel realmente não sabia de nada e assim por diante. O que isso prova é que, na verdade, uma pessoa normal do povo de Israel, ela faz uma espécie de um bilhete para ela mesma, para ela não esquecer daquilo que aconteceu na cerimônia. Muito provavelmente ela esteve nessa cerimônia. Como nós sabemos disso? Porque esse artefato foi levado para a República Tcheca e ele foi analisado de uma forma tecnológica impressionante e coincide a data com 1.200 anos antes da Era Comum, que é exatamente o tempo que a Bíblia fala que aconteceu isso daqui com Josué. Então a primeira coisa, então, nós sabemos que isso aconteceu e uma pessoa normal do povo, ele não escreveu a Bíblia toda, ele escreveu algo que vinha lembrar ele desse pacto. E isso era algo que as pessoas queriam fazer para que elas não perdessem o foco de fazer a vontade de Deus. Mais do que isso, não só está escrito de uma forma correta e perfeita, está escrito de uma forma que é como uma forma gráfica, ou seja, uma forma muito sofisticada. Não só que eles sabiam escrever, mas era uma escrita já muito sofisticada, até mesmo a gente pode falar de como um poema que muitas vezes ele tem estrofes. Aqui também os arqueólogos falam que essas 12 escrituras de maldição estão escritas de uma forma muito peculiar, como se realmente fosse uma espécie de poema que a pessoa vai se recordar através disso. Isso é um artefato que foi escrito. Daqui os arqueólogos falavam, todas as pessoas que pensam que o povo de Israel não sabia ler, não sabia escrever, está completamente enganado. A gente sabe que eles já estavam enganados porque a Bíblia foi escrita. Quando Moisés, antes de falecer, ele escreveu mais 12 rolos da Bíblia para que cada tribo tivesse a sua. E é claro que as pessoas estudavam ela e transmitiam ela, explicavam elas. Então a gente sabe disso. A diferença é que agora a gente vê que uma pessoa normal, ela também já tinha essa capacidade. O que muitos duvidavam, os arqueólogos falam, isso aqui é uma prova além de qualquer dúvida, porque não é uma escrita como se fosse uma criança de 3 anos que fez qualquer coisa ou um analfabeto que escreveu de qualquer forma. Não. Você vê uma escrita muito perfeita. Segundo essa inscrição do nome divino, por que ela veio escrito com 3 letras? Porque existe um mandamento de que esse nome não deve ser pronunciado e mesmo se ele é escrito, ele não pode ser apagado. Como a gente vê que isso aqui foi uma espécie de uma anotação, um lembrete, então a pessoa que escreveu isso há mais de 3.000 anos atrás, essa pessoa ela não quis profanar o nome de Deus, ela sabia que alguma coisa poderia acontecer com esse artefato e ele poderia acabar sendo perdido, menosprezado, pisado, qualquer coisa assim. Então ele fez questão de escrever o nome de Deus de uma forma incompleta. Então você vê que as pessoas tomavam cuidado para não pronunciar. Então quando elas queriam botar uma alusão ao nome de Deus, então elas botavam parcialmente. Às vezes só botavam o Yud e o Rei. E algumas vezes, como eu acabei de mostrar, tem muito mais exemplos, o Yud, o Rei e o Vav. Terceira grande descoberta aqui é que aquele altar que foi descoberto agora, ele foi comprovado que realmente era o de Josué. A dúvida que existia, será que é o Monte de Gerizim, será que é o Monte de Evala, que já tem várias outras descobertas arqueológicas que as pessoas já entenderam que era isso, mas agora você pode entender que o próprio altar é exatamente o original, aquilo que você leu na Bíblia como mandamento de Deus para Moisés e aquilo que você lê na Bíblia no livro de Josué, agora foi encontrado, você pode tocar com as suas mãos onde Josué esteve, onde foi feito o pacto com Deus. E finalmente, a gente tem uma prova então de que a Bíblia é verdadeira. A gente precisa de prova? É claro que não, mas muitos arqueólogos precisavam, porque eles falavam muitas vezes, como eu sei que esse fato realmente aconteceu? Como eu sei que esse fato bíblico
é verdadeiro. Aqui a gente sabe que houve uma ordem de Deus para Moisés no Deuteronômio. Essa ordem foi cumprida de acordo com as Escrituras no livro de Josué, e agora você encontrou todas as provas de que isso definitivamente aconteceu. Então, a maioria da comunidade de arqueologistas do mundo todo está falando, nós temos que nos render, temos que ser sinceros intelectualmente, mesmo nós que buscamos sempre provas físicas de que a arqueologia vai demonstrar se algo aconteceu, essa é a prova definitiva. Eles falavam, dessa vez a gente tem uma prova definitiva, como é que a gente pode argumentar o contrário, se a gente encontrou já tantos artefatos e esse mesmo artefato tão detalhado? Então, isso demonstra a cultura da época, demonstra o que a Bíblia fala, que as pessoas têm a obrigação de estudar a Bíblia, de praticá-la. Era feito, e não só era feito, as pessoas sabiam ler, escrever, sabiam fazer suas anotações para elas não esquecerem, sejam anotações técnicas de preceitos, sejam anotações para não perder o foco, para que elas não esqueçam de algo tão dramático que aconteceu. Veja bem, essa pessoa, ela esteve lá quando Josué estava lá com os sacerdotes, com os levitas e as 12 tribos, e ele falou, os meus olhos viram, mas a minha cabeça pode acabar esquecendo um pouquinho, eu não posso deixar isso acontecer. Então a gente tem algo que realmente está mudando a história da arqueologia bíblica e dá para as pessoas que tinham dúvida uma certeza muito grande que nós temos uma Bíblia completamente verdadeira e autêntica.